Então vamos lá. Qual é a melhor ferramenta? Quais são as melhores ferramentas para a gente fazer a captação de clientes? A primeira coisa que a gente precisa entender é aquela questão. A gente precisa entender que existem ferramentas que você pode desenvolver, que você pode, tá? E que essas ferramentas vão te ajudar a você executar uma das etapas, um dos processos, um dos pilares do marketing, da captação de clientes, que vai trazer para você pessoas interessadas na regularização de imóveis rurais, tá? Essa etapa é a etapa da divulgação, tá? É muito importante você ter um método, é muito importante você ter uma estrutura, você ter uma estratégia de divulgação. Vamos supor que hoje você inicie sua jornada na regularização de imóveis rurais. Vamos supor que você comece hoje a tratar de regularização de imóveis rurais e você seja uma pessoa que está se disponibilizando para regularizar imóveis rurais. A primeira coisa que você tem que entender é como é que eu vou divulgar os meus serviços, como é que eu vou fazer essa etapa de divulgação para que eu possa angariar clientes, para que eu possa angariar pessoas interessadas. Essas pessoas interessadas, o que é que vai acontecer? Essas pessoas interessadas vão te contratar de imediato? Não, não necessariamente. Mas quando você tem um grupo de pessoas que estão interessadas naquele produto ou serviço, chega o momento de você depois fazer o que a gente chama de elevar o nível de consciência daquele prospecto cliente para ele entender que você precisa daquele produto ou serviço. Se você quer entender como é que funciona a captação de clientes, você primeiro precisa entender uma coisa primordial. O que é essa coisa primordial? Existem 3 tipos de proprietários de imóveis rurais, tá? Existem 3 tipos de proprietários de imóveis rurais. Anota aí. O primeiro tipo do proprietário de imóvel rural é aquele que ele sabe que tem um problema de regularização de imóveis rurais e ele busca resolver. Tem um cara que sabe que tem um problema e busca resolver. Tem um segundo tipo de proprietário de imóvel rural que ele sabe que ele tem um problema na documentação do imóvel rural dele e ele deixa para depois. Sabe aquele problema que você vai empurrando para a barriga? Você sabe que você tem, você vai deixando para depois. Tem proprietário de imóvel rural que é assim com a documentação do imóvel rural. E tem um terceiro tipo de proprietário de imóvel rural, que é aquele cara que ele nem sabe que tem um problema. Olha só que interessante. Tem um proprietário de imóvel rural que ele nem sabe que tem um problema de regularização do imóvel rural. Ele nem sabe que ele tem um problema na documentação do imóvel rural. E a questão é que você precisa entender que cada tipo de proprietário de imóvel rural, você vai ter um tratamento. A principal questão nessa diferença entre o tratamento desses 3 tipos de proprietário de imóvel rural é o que a gente chama de você elevar o nível de consciência dele em relação ao problema. Tem um cara que sabe que tem um problema e busca resolver, tem um cara que sabe que tem um problema e deixa para depois, e o cara que nem sabe que tem um problema. Cada um desses 3 você vai tratar de uma forma diferente. Só que os 3 com foco na elevação do nível de consciência. O que sabe que tem um problema e busca resolver vai ser o que você vai menos trabalhar o nível de consciência dele. Só que ele vai tender a ser um cara que você precisa mais trabalhar a valorização do serviço. Já na outra ponta, eu tenho um cara que nem sabe que tem um problema. A sua missão é você educar esse cliente para que ele entenda que ele tem um problema. Para que ele entenda que o imóvel rural irregular, quem não registra não é dono. Para que ele saiba que esse imóvel irregular dele está desvalorizado. Para que ele saiba que ele poderia solicitar uma linha de crédito. Para quem sabe aí, sei lá, pegar 500 mil de linha de crédito e pagar em 10 anos. Ele está perdendo essa chance. Porque quem quer uma boa linha de crédito rural precisa estar com o imóvel com a documentação kit, com a documentação redonda. Ele não sabe que ele pode receber uma notificação da Receita Federal, do Ministério do Meio Ambiente,
com multas aí que podem chegar a R$1 milhão, dependendo do caso, dependendo do imóvel. Eu já vi casos desse tipo. Dependendo do tipo de caso do imóvel rural, ele pode ter um desconto, um abatimento no que ele paga de imposto territorial rural a partir de um cadastro chamado ADA, Ato Declaratório Ambiental. Tudo isso são coisas que normalmente o proprietário de imóvel rural ele não sabe. E primeiro faz parte da nossa missão é levar o nível de consciência do proprietário de imóvel rural, tá? Em relação a esses problemas, em relação a essas questões. Se eu consigo elevar o nível de consciência, eu estou elevando o desejo da contratação do serviço. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso, é essa. Então, essa divulgação inicial, para que eu tenha os primeiros clientes ali, para que eu vou elevar esse nível de consciência, é crucial. Tá? E quando a gente fala de ferramenta, é muito interessante você ter materiais, você construir materiais. Você construir materiais de divulgação, e esses materiais de divulgação, eles vão martelar muito e vão explicar tintim por tintim, vão trabalhar a elevação do nível de consciência de todos esses quesitos, de todos esses itens que eu acabei de falar aqui, tá? Existe um tempo de maturação para ele entender. Muita gente comete o erro de achar que eu vou conversar com o proprietário de imóvel rural hoje sobre a regularização do imóvel rural dele e amanhã ele vai me contratar. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que isso não aconteça. A gente trabalha aqui com um método prático, um método na prática, e a gente tem aqui vários alunos executando a metodologia do combo rural. E a gente sabe que na prática, a gente fala aqui que é um método simples e prático para você faturar 15 mil por mês regularizando imóveis rurais. Eu não estou dizendo aqui que é dinheiro fácil. Eu não estou dizendo aqui que é do dia para a noite. Tá? Você vai ter que ralar, você vai ter que cair para dentro e você vai ter que esperar a fruta dar no ponto certo. É como se fosse plantar sementes. Você tem que entender que essa estratégia é como se fosse plantar sementes. Você vai plantando sementes e vai ter uma semente que vai brotar mais rápido, vai ter outra semente que vai demorar um pouquinho mais para brotar. E você vai trabalhando o nível, elevando o nível de consciência dos seus clientes. Vão ter alguns que vão querer trabalhar, que vão querer contratar logo, outros vão querer contratar depois, outros vão deixar para depois. E na medida você vai elevando o nível de consciência das pessoas.